Olá, pessoal. Estamos aqui mais um podcast Canteiro Seguro, juntamente aqui com meu amigo Igor Henrique. E hoje trazemos uma pessoa aqui que foi difícil. Difícil de trazer, não foi, Manelito? Pessoa muito ocupada, mas é uma referência na nossa região. Com certeza. O doutor Felipe Mendes, né? É mestre em engenharia civil e é doutor em indústria e segurança, né? Indústria e... Engenharia Industrial e Sistemas. Ponto, Engenharia Industrial e Sistemas. Estamos aqui. Felipe, fica à vontade. A sua contribuição aqui vai ser muito importante para nossos ouvintes. Tenho certeza que o pessoal vai ficar muito satisfeito. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Igor. Obrigado, Manelito. Prazer aqui estar com vocês, colaborando com o podcast, né? Muito bom falar sobre segurança do trabalho. Principalmente essa área que eu escolhi há um tempo atrás e eu acho que é missionário, né? Todo mundo que escolhe segurança do trabalho tem um propósito grande em mente, né? Estou aqui à disposição de vocês. Vamos bater um papo. Vamos embora. Eu já estou ansioso para fazer essa primeira pergunta. E aí, como é que você define a inteligência artificial com a segurança do trabalho? Como é que faz esse link aí na sua visão? Eu acho que o primeiro passo é a gente tentar entender o que viria a ser a inteligência artificial propriamente dita, né? Ela é uma tecnologia que ela surge recentemente, mas as bases do estudo dela, elas vêm com a própria matemática, porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando em programação, em modelos matemáticos de previsibilidade de padrões. Então, desde que a matemática existe, você tem lá fórmulas para se prever determinados resultados. Só que no passado tudo era muito analógico, né? Então você dependia de cálculos mais simples para você chegar a determinados resultados e você não conseguia estudar a coisa de forma com um volume de dados muito grande. Aí, com o advento da linguagem binária e da computação, e, consequentemente, das linguagens de programação, como Java, C++ e outras linguagens, que aí seria um podcast só para discutir isso. Aí, né? Então, com o advento dessas linguagens, foi possível a gente poder programar. Então, quando se fala em programar, na verdade, você vai ensinar um computador, através de modelos matemáticos, a reproduzir o que o raciocínio humano faz. Por exemplo, Vamos pensar já na segurança. Okay. Análise de risco. Isso. Quando a gente pega as ferramentas de análise de risco, a gente vai ter lá predominantemente ferramentas matriciais, probabilidade e gravidade. Vamos lá para o feijão com arroz. Sim. Então eu tenho lá uma escala de probabilidade que, se eu achar que é provável, pouco provável, muito provável, tem uma numeração ali. Se eu imaginar a consequência do acidente, que ele pode ter uma lesão leve, uma doença ocupacional ou a própria morte, eu vou pontuando isso e na matriz eu vou multiplicar e vou dizer que o risco é grave. Não é verdade? Então, o que é que eu vou fazer? Isso que eu fiz na minha cabeça, eu vou programar. Vou ensinar uma máquina a fazer isso. Se o cara tiver sem cinto, se ele não tiver luva, se ele tiver a mais de 2 metros de altura, então todos os se's que eu tiver na minha cabeça para avaliar um risco, e eu imaginando a consequência, caiu. Mas foi em mesmo nível. Vamos lá, o que é que vai acontecer? O cara vai ter uma lesão leve. Então, é assim, é causa e efeito. Então, eu vou programar, se ele tiver assim e cair e a consequência for leve, o risco é tal. Então, toda esse mecanismo que todo prevencionista tem, todo engenheiro de segurança, técnico, ele já tem para estar avaliando um risco, a gente vai ensinar um modelo. E aí, a gente chama isso de uma inteligência artificial. Por quê? Eu tirei a minha inteligência humana de perceber as coisas à minha volta, de ponderar sobre as coisas que estão à minha volta, de atribuir causa-consequência. É feito você estar andando na rua,
e você olha para uma rua escura e diz, cara, eu tô achando isso meio perigoso. E veja, é um monte de coisa sensorial, né? É aquela luminosidade que tá baixa, você olha, não tem ninguém andando na rua, e você começa a ter uma sensação de insegurança. Mas quem foi que te ensinou isso? A vida lhe ensinou isso. Agora imagina que eu vou dizer para uma máquina que, olha, se a iluminação estiver ruim, não tiver ninguém, você vê alguém não identificado, por todas essas impressões humanas que você utiliza para tomar suas decisões, você pode programar, porque a gente toma decisão com base em prerrogativas, né? Seria tipo ensinar o computador a matriz de risco. É isso? Não chega a ser a matriz, porque a matriz de risco é o mecanismo do cálculo. O que eu vou ensinar ao computador são os parâmetros. Você, na realidade, vai alimentar o computador com esses parâmetros. Isso. E quando você o computador vai entender o programa. O programa que alimenta o sistema. Que ele, quando você questiona alguma coisa, ele faz a varredura em cima daquele que você alimentou o sistema. E o sistema, o caminho que ele vai seguir é um caminho da prevenção e do risco que está assumindo aquela atividade, né? Porque ele já foi devidamente alimentado e quando você fazer aquele questionamento, aquela pergunta a ele, aí daí ele vai lhe dizer, em cima daquelas informações que você deu, vai dizer esse risco é alto, esse risco é baixo. Exato. Muito parecido quando nós estamos andando em obra, a gente sabe que trabalhar sem cinto na periferia do prédio, o risco de morte é grande. Por quê? Caiu, a chance de fatalidade é grande. Exatamente. Só que como é que eu ensino isso para uma máquina? Porque aí o que é que eu vou dizer? Em linhas de código, se ao nível de referência em relação ao for maior do que 2 metros, se a pessoa ela não tiver com o cinto fixado, se não tiver treinamento... Você estabelece, o seu si é estabelecer. Acima de 2 metros é um si, é problema. Se tiver perto é um si. Aí quando ele junta tudo isso, na verdade é um programa direcionado para aquilo que você quer. Exatamente. É o seu pensamento transmitido para um programa, na realidade. Não é inteligência artificial. É isso que é inteligência. É a inteligência não humana. Pois é. Agora, o que às vezes a pessoa não entende é como é que usa isso, né? Tudo bem, você alimentou isso daí, aí isso vai servir como? Aí você vai pegar, você vai em cima de todos esses questionamentos, ele vai lhe lançar um relatório dos riscos para você repassar para aquelas pessoas, ou quando alguém estiver naquela condição, ele vai dizer o risco que aquela pessoa está submetido. Como seria isso na prática, né? Bem, na prática vai depender daquilo que você quer. Uma vez que essas equações de programação se chamam algoritmos, né? Então, quando a gente fala em algoritmo, na verdade é um conjunto de testes de hipótese programado. Correto. E que combinados, né? Combinados e que você consegue validar na prática, ou seja, você simulou, ele deu a resposta que você queria, certo? E aí você depois vai aprimorando o modelo. Como é que funciona na prática? Eu gosto de sempre fazer um alerta que a prática para a gente não cair no erro de utilizar a inteligência artificial para cobrir a ignorância natural. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas estão nesse afã de inteligência artificial e estão achando que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas do mundo. E não é bem assim. E também não vai resolver 100% dos problemas de segurança. A presença humana do bom senso, porque o bom senso é algo que só o ser humano tem. Pelo menos o ser humano com bom senso. É o que deveria, né? Certo? Ou seja, aquele ser humano que se preparou, que tem um conhecimento sólido, que tem temperança na hora do processo da análise de risco, que tem prudência, que está comprometido com a verdade e todos os outros valores, ele vai ter uma prudência na hora que estiver programando. A inteligência artificial ela vai reproduzir aquilo que você ensinou a ela. Então, se você ensinou a ela, ou se você montou ela de forma precipitada ou sem um devido cuidado, ela vai fazer juízos errados. Ô Felipe, porque para a pessoa conseguir enxergar isso, tu sabe certo. Que a pessoa só consegue compreender aquilo que ela consegue enxergar. Perfeito. Né? Na prática, você ia consultar a sua
a sua fonte de inteligência artificial para aquela atividade, para lhe dar um relatório, o que devia ser feito, o que devia se fazer, os cuidados que a pessoa devia tomar, é isso? Vamos lá. Como eu ia contribuir? Eu vou contribuir na empresa com a inteligência artificial. Aí isso vai chegar até as pessoas como? Ela vai me dar o risco daquela atividade de escrever. É isso que ela vai fazer para eu repassar aquilo para frente? Ou é isso que quer dizer? Não sei se deu para compreender a minha pergunta. Deu para compreender. Na prática, pelo menos para a segurança, a gente depende de uma entrada. Essa entrada de informação hoje ela é muito visual. O que acontece? Eu preciso criar um caminho do dado entrar no algoritmo, ou seja... Alimentar. A minha usabilidade vai depender da facilidade com que eu tenho de dar entrada nos dados ou não. Se eu tiver um computador que tem uma matriz de risco para facilitar a elaboração do meu PGR, por exemplo, vamos dar exemplos tangíveis. Aí você vai usar a inteligência artificial para fazer o seu PGR, é pra isso? Fazer o seu PGR mais rápido. Pronto. Não, pode ser. Pode ser, é uma das utilidades. É uma das possibilidades. Isso, correto. Eu nem digo utilidade porque ainda não existe nada consolidado. Correto. Mas para a pessoa não correr o risco agora de, não, vou entrar no ChatGPT e vou fazer um programa. PGR. Cuidado. Muito cuidado, porque as ferramentas que estão aí, apesar de serem muito boas, muito interessantes, a validação dela para os resultados que a gente quer, eles ainda não são consistentes. Isso aí, Felipe, essa sua informação é então, muito assim, importante, né? Inclusive, rapidinho, eu estava pesquisando no ChatGPT e aí ele me deu ainda a referência do PPRA, lembra? Ele puxou a referência do PPRA, né? Que é um documento que a gente está substituindo. Itens de norma que não existem. Isso. Informações de NBR que não existem. Informações obsoletas, tá entendendo? Então, assim... Exatamente, porque sabe o que pode acontecer, Felipe? Tem pessoas que ficam de frente ao computador, digita lá e já diz que já sabe fazer e acha que é um oráculo. Exato. É esse que eu estou tentando, sabe? Porque os nossos ouvintes, né, tem que compreender bem isso. A pessoa que está na obra ou executando, ele não tem intimidade com isso. Aí vai chegar alguém oferecendo uma coisa que, na realidade, não é aquilo que ele está pensando que seja. Está comprando uma coisa e vindo outra, entende? Exatamente, porque as inteligências artificiais, elas vêm com essa ideia de uma facilidade de se você fazer as coisas mais rápido. E o ser humano, ele é ávido, né, por querer economizar tempo. Isso. É muito tentador. O tempo da gente é tão escasso, né? Verdade. Então, todo mundo vai buscar uma ferramenta para fazer as coisas mais rápido. Isso é legítimo. Eu não acho que a gente deveria criminalizar as inteligências artificiais. Agora, a gente precisa ter prudência. Nunca a prudência e a temperança diante do trabalho técnico ele foi tão exigido. Porque se antigamente as pessoas elas já existiam os profissionais meio chutador, né? Pois é. Não, eu assino e tal. As pessoas já faziam sem olhar. Pois é. Avalie agora se você tem um precedente de que, não, ele escreve certinho, sai tudo do jeito que eu queria, aí eu puxo RT e sai. Então, voltando à questão da onde aplicar isso, então, imagina que num PGR você tem as matrizes de risco, você tem várias ferramentas de risco, técnica de acidente crítico, análise de modo de falha e efeito, hazard rate number, a própria análise preliminar de risco, hazard operability, tudo isso são matrizes de risco que utilizam, se tiver isso, faça isso, se tiver isso, faça aquilo. Eu posso pré-programar isso dentro de um algoritmo e utilizar ele para ganhar velocidade na análise de risco. Que era uma coisa que você iria fazer no papel, você pode, isso não é um problema. Agora, você sabe fazer RASOP? A minha reticência, e reforço, né, a prudência que as pessoas devem ter, é que antes de você partir para a inteligência artificial, garanta que você sabe fazer isso. Porque senão você vai chamar um desenvolvedor, você vai... Não, vamos desenvolver aqui uma IA para RASOP. Cara, na hora que você analisar errado e a planta explodir, você vai ser preso. Não vai ser o ChatGPT. Perfeito. Correto. Não vai ser o ChatGPT, vai ser você. Na hora que você estiver fazendo análise de risco de um espaço confinado para liberar uma entrada, por mais que eu tenha sensor, isso, vou integrar como inteligência artificial, se o cara apagar lá dentro, você vai preso.
Não, ninguém vai lá no desenvolvedor do ChatGPT e dizer, olha, vocês erraram. E agora? E agora? Não, a responsabilidade sempre será humana. A RT é sempre humana, né? A RT é sempre humana, não existe RT de De máquina. máquina. Que na realidade, então, só para... Primeiro que a sua fonte de alimentação tem que ser bem complexa, bem feita. Diversos Totalmente. dados, diversos segmentos que lhe forneçam isso. E também, na realidade, ela lhe dá um início, né? Ela lhe dá um início onde você pode lhe ajudar você a fazer, e então lhe informar onde você pode encontrar aquilo que você quer. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, isso é um exemplo de documento, Isso. um PGR, para eu poder ganhar velocidade nele. Outro caso, a gente pode integrar, embarcar, né, ou desenvolver inteligência artificial para reconhecimento de imagem. Então, e já existe isso em várias, a China utiliza, os Estados Unidos utiliza. Por exemplo, hoje, inclusive, já tem startups aqui no Recife que a câmera reconhece se o cara está ou não com EPI. Como é que a câmera reconhece que o cara está com EPI? Na verdade, você tem um aprendizado de máquina. Então, você programa as cadeias de código e ensina que aquilo é uma pessoa sem capacete com base em milhões de imagens similares. Então, você precisa treinar a máquina. Porque quando é uma coisa engraçada. A mente humana, por exemplo, se você chegar para você, um exemplo, isso aqui que está na frente de vocês aqui, quando vocês olham, isso aqui é o quê? Copo com água. Um copo com água. Mas se eu pegar, é porque eu não tenho outro tipo de copo, mas se eu botar outro copo completamente diferente, você sabe que é um copo com água também. Só muda que esse aqui é uma taça, esse aqui é um copo, Um copo descartável. xícara, um copo por descartável. Tu percebe que você tem um monte de categoria para explicar a mesma coisa. Como é que a IA vai saber disso? Imagina como é que a máquina vai identificar isso. Isso é uma coisa que você tem que resgatar lá o próprio conceito da formação das coisas na nossa mente, que é uma coisa mais filosófica, aristotélica. Então, assim, às vezes a gente não entende como é que eu distingo essa xícara de outra xícara. Aí você bota para uma câmera ver. Ele não vai saber que isso é um tipo de xícara. A gente consegue perceber milhares de tipos de xícaras, milhares de tipos de copos, porque na nossa cabeça tem uma base de milhões de imagens análogas. Então eu consigo distinguir. Só que uma IA agora, hoje, ela não tem isso. Você vai ter que ensinar ela. É feito uma criança. Então, o cara não pode imaginar que, Felipe, agora eu vou ensinar a IA a analisar risco. Tu não consegue ensinar ela a distinguir um copo de vidro de um copo de plástico? Como é que tu vai ensinar ela? É por isso essa questão da prudência. Você pode, as empresas e os profissionais, de uma maneira geral, que é o que vai acontecer no médio prazo, é aquela corrida pelo desenvolvimento de tecnologias na área de engenharia como um todo. Você precisa, primeiro, saber fazer aquilo antes de iniciar essa corrida. Então, o estudante de curso técnico de segurança, o estudante de engenharia, não, vou abrir uma startup de tecnologia para sucesso, boa sorte, mas tenha prudência, porque não é uma coisa trivial, né, fazer isso. Exato. É assim, se a gente... Uma pergunta que eu tenho para te fazer. Se a gente... A inteligência artificial, vamos usar o ChatGPT, que é o mais conhecido. Se eu, Igor, ensino alguma coisa para ele, por exemplo, eu faço uma pergunta, e daí, de repente, o Manuelito vai fazer essa mesma pergunta, e ele aprendeu isso comigo, ele vai transmitir para Manuelito também? Ou ele vai ser eu que vou ensinar a fazer do meu jeito, ela para mim? Deu para entender? Eu acho que a pergunta talvez seja isso. Um pouco, em partes. É assim. Entendi, em partes. É assim. Quando você faz uma pergunta, GPT, não, computador, Isso. a impressão, tem pessoas que pensam que ele vai armazenar aquilo. Sim. Aí quando sim, outra mas... pessoa, vamos supor que o cara está lá em São Paulo, aí fez a mesma pergunta, se aquele ficou salvo em algum lugar, o cara vai usar aquela minha pergunta, aquela resposta no GPT, dizendo assim, que fontes ele pega para lhe dar uma resposta que seja algo próximo, verídico, correto, entendeu? Quer dizer, que essas fontes, essas informações vêm de onde? Do Google, vamos assim dizer, né? Ou de onde, quer dizer, é isso que a pessoa diz. Será que eu ensinei alguma coisa ao computador, ele vai passar isso para alguém quando alguém perguntar, né? Entendo. Veja. Que banco de dados, na realidade, ele pega? Esse fica de fora, certamente, senão são milhões de bobagem, né? Veja, eu não consigo nem imaginar a quantidade de coisa que é perguntada no chat GPT. Diariamente, né? Diariamente. Infinitas, com certeza. Infinitas. Então, os desenvolvedores, já teve algumas matérias dos próprios desenvolvedores falando sobre a segurança do dado.
coisa é certa, não tem nada que você faça com interface tecnológica que fica perdido. Então, mas a gente está conversando aqui e vamos combinar, né? Pessoal da Quando eu Google, chegar em casa, vai chegar um monte de propaganda de podcast de segurança, sem dúvida, sem empresa dúvida. de EPI, mensagem no meu Instagram. E a E eu coisa nem, sobre- e eu nem tô falando. E isso é uma coisa conhecida há mais de 10 anos, tá certo? Desde que surgiram as mídias sociais e os smartphones, todo mundo sabe que a informação ela é captada. Mas quando existe LGPD, então possivelmente a empresa de tecnologia não vai transmitir o seu dado não estruturado e tudo mais. E em tecnologia também tem aquela situação, né? Se você não está pagando por isso, possivelmente você é o produto. Isso, é. Ou seja, Felipe, eu estou usando o ChatGPT, mas eu não pago nada. Uhum. Tudo bem. Possivelmente as suas buscas estão sendo armazenadas. Eu não acredito nisso. Não, isso aqui não vai ser armazenado, não. Vai cair no esquecimento. Eu acredito que tudo é armazenado. Tá entendendo? Porque senão seria de graça. Agora, é claro, isso aumenta a base de informações que a própria empresa de tecnologia, que deve ter um servidor em algum lugar no mundo, Tamanho do mundo, né? porque como tudo é em nuvem, mas existem servidores físicos. Correto. Porque quando fala em nuvem, assim, talvez assim, vai para a internet, mas existe uma estrutura física que é como guardado, que né? processa toda essa informação. Claro. Tá certo? Então, assim, seja a sua busca no Instagram, seja agora, né, com o Copilot no Word, que você está pesquisando, até você está digitando coisas no Word da Microsoft e todas as outras empresas de tecnologia. Então, toda essa informação ela não é perdida. Felipe, mais um exemplo. Se eu consultei alguma coisa aqui no Google, você faz a busca no navegador do Google, os teus históricos de navegação são salvos. Então, e essa informação ela é utilizada pela empresa de tecnologia. Então, isso digamos assim, é perdido? Não. O ChatGPT ou a empresa de tecnologia tem acesso? Tem. Como ela usa, você nunca vai saber. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Se é usado para o bem, para o mal, e é um volume tão grande de informação que assim, pô, Felipe, será que eles vão me perseguir? Não é assim, né? É muita coisa. E assim, a maioria das pessoas são pessoas comuns. Então, assim, eu não acredito muito naquela. Assim, eu procuro ser bem racional do ponto de vista de, Felipe, será que vão utilizar meus dados para fazer uma coisa tenebrosa? Primeiro, você não é uma pessoa tão importante assim, vamos combinar. Você não está fazendo tão significante assim que vai vamos interferir, combinar. né? Agora, com certeza, as comunicações de políticos, senão a gente não tinha tanta discussão hoje sobre regulamentação, não só dos meios de comunicação, né, social, mas das próprias empresas de tecnologia, né? Tem algo que tu possa compartilhar que já está em funcionamento, a inteligência artificial com segurança do trabalho? Veja, tem coisas que eu desenvolvo com desenvolvedores voltado muito para o mercado mais de segurança e tem coisas que estão consolidadas. Aquilo que tem desenvolvimento, obviamente, Sim. ainda precisa ser maturado e tal. Mas o que é bem, bem comum hoje? Reconhecimento de imagem. Então, hoje você já tem... É a principal tecnologia usada. É a com principal IA. tecnologia. Porque ela reproduz muito o que o técnico de segurança faz. O técnico de segurança faz, quando está andando em campo, ele observa situações, observa condições de trabalho, observa ações humanas. Então, hoje já existem tecnologias que observam o comportamento humano. Tanto na parte de segurança orgânica, né, quando você pensa, a cidade do Recife está cheia de vigilância. Vocês já estão vendo várias câmeras instaladas. Esse mesmo tipo de modalidade, ela existe já em indústrias. Então, as empresas elas já utilizam isso de forma muito pequena ainda, mas você já tem reconhecimento de imagem para uso do EPI, reconhecimento de imagem de áreas de risco. Então, isso já está um pouco mais consolidado do ponto de vista de tecnologia, mas não tão consolidado no amplo uso. São muito pontuais. Na cultura ainda não... Na cultura porque esbarra numa coisa chamada cultura tecnológica. A gente fala muito de cultura de segurança, né? Pronto.
Se a empresa não tem nem cultura de segurança, aqui dizer a cultura de tecnologia de segurança. Tá muito mais além. A cultura tecnológica, ela afeta todos nós. Porque muitas vezes a gente diz, Felipe, eu tenho um celular melhor, eu tenho um computador bom, mas se você for olhar, você não usa a tecnologia 100%. 100%. Você pega o seu aparelho celular, você não usa 100% dele. Você pega o seu computador, você pega o Excel no seu computador, você não usa 100% dele. Nem 30%. Cara, eu tenho um AutoCAD instalado, tu não usa 100% do AutoCAD. Olha lá, tá sendo até otimista 100%. Bota nem 30%. Nem 30%. Aí você diz, e essa diferença aí, por que eu não uso 100%? Porque você não tem cultura tecnológica. Tá entendendo? Hoje, por exemplo, os apartamentos. Hoje você já tem automação predial. Então, assim, os apartamentos. Você já pode instalar uma Alexa, mandar ligar a luz e tal, e não sei o quê. Isso já está no mercado já há alguns anos. E quase ninguém tem. Por quê? Porque não faz parte da nossa cultura. Não faz parte da nossa cultura eu chegar em casa e Alexa descansar. E Alexa ligar a televisão, não sei o quê, abaixar o luz. Mas vai chegar um momento em que, à medida em que as pessoas tiverem mais a cultura tecnológica, a presença de assistentes virtuais, que são inteligências artificiais, no nosso cotidiano, eles vão ser cada vez mais presentes. Entendendo? Inclusive, aí quando a gente pensa isso numa lógica de trabalho, vai chegar um momento em que eu vou fazer um projeto com um assistente virtual. Vou inspecionar uma obra. E eu estou falando, a gente fala segurança, mas imagina todos os ramos. Manutenções industriais, gestão da qualidade, gestão de meio ambiente, gestão de segurança, gestão de tudo. Vai chegar um momento em que as empresas vão ter seus assistentes virtuais, porque esse é um caminho meio que inevitável. Então, assim, na prática, para quem ainda não viu, vamos pegar esse exemplo da câmera que reconhece o funcionário sem o EPI. A câmera reconheceu. E aí, depois? A gente vai ter esse dado, a câmera vai emitir de repente um alerta. Como é após a identificação? A gente ainda tem algumas limitações, né, em cima de imagem. Mas vamos lá. A câmera reconheceu. Você está... Bom, a câmera não vai dar advertência. Tá entendendo? Isso você vai... O que você vai ter é um registro de não conformidade em cima do uso do EPI. Isso vai ser contabilizado. Então você vai conseguir... Talvez ela emita um alerta pedindo para o trabalhador utilizar a proteção individual e aí a coisa ela vai parando por aí. Por quê? Quem já trabalhou como... Eu trabalhei como técnico também e quem está em obra, quantas vezes você pediu para o cara botar o capacete e o cara, ele botou na sua frente, quando você virou as costas, ele tirou o capacete. Entende? Muitas vezes. Então, muitas vezes. Felipe, a inteligência artificial vai resolver isso? Claro que não, porque se o cara que está lá de fronte a fronte, ele não conseguiu resolver, não é uma inteligência artificial que vai resolver esse tipo de problema humano. Tá entendendo? Eu penso, né, cada vez mais que a tecnologia ela vai lhe ajudar você a fazer o seu trabalho. E não fazer para fazer não fazer o trabalho por você. Isso. Então essa ideia de que eu vou começar a me cercar de tecnologia para eu... Você vai ganhar tempo e tal, mas o bom combate, o técnico, o engenheiro, a gestão vai precisar continuar a fazer. Não tem como fugir disso, não tem como delegar. Porque a hora que isso for delegado, vamos imaginar um futuro bem distópico, bem distante, certo? Vamos acelerar aqui 1000 anos na frente. Aí tu tem um robô que olha... Um robô que diz assim, olha, você não está cumprindo uma norma. Aí o cara, não, você vai preso. Existe até um filme antigo, eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que é O Juiz. Tem alguns filmes do passado que falam sobre essas inteligências artificiais com uso de força ostensiva. Ela reconhece que algo está errado e não tem negociação. Porque na inteligência artificial, 2 mais 2 são 4 mesmo. Fora disso... É ciência exata. Então, assim, você se mexer um criminoso, eu vou lhe alvejar. Imagina um técnico de segurança. Agora, voltando para uma situação um pouco mais de trabalho. Não, você fez errado, está demitido. Está suspenso. Ou então imagina se você tem autômatos ou humanoides que comecem a, de forma artificial, pegar lá fazer julgamentos
bem pragmáticos, Em cima bem exato, que tirando toda a flexibilidade humana, talvez isso não seja uma coisa tão boa, né? Então, fica difícil. assim, a tecnologia, ela pode... é por isso que eu falo da prudência no uso da tecnologia, que ela pode levar por um caminho muito bom, mas ela também pode nos levar por um caminho de exageros, de falta de humanidade e falta até de sensibilidade na hora do julgamento das coisas. Tá entendendo? Eu enxergo muito a tecnologia. Na prática, a gente tem que fazer muito. Ela nunca vai substituir. Eu chego a esse raciocínio que nunca. Porque, por exemplo, esse exemplo da câmera novamente, a gente vai ter o dado de que, por exemplo, por ali passou 100 pessoas sem capacete. O técnico de segurança ele vai ter esse dado e vai fazer uma ação sobre o uso de capacete. A gente... Olha aí. A gente, por exemplo, agora ajuda muito a gente na gestão. Sim. Na gestão de segurança, a inteligência artificial é muito boa. Sim, com certeza. E aí é onde entra talvez o papel da gente no análise dos dados. Porque um programa, um software, um sistema, mais que tenha inteligência embarcada, ela vai gerar dados. E o que é que o ser humano precisa? Tomar boas decisões. Aí é onde eu acho que entra a grande vantagem de você ter algoritmo, ter inteligência artificial, é para você se cercar de instrumento que lhe ajude a tomar decisões melhores. Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer vamos imaginar uma fábrica que ela produz, sei lá, produto de limpeza. E isso já existe tecnologia para isso. Sensores inteligentes que analisam a velocidade da linha, sensores inteligentes que avaliam se a temperatura da linha está alta, está baixa, se o fluxo está alto, está baixo. Isso é quase um monitoramento. Vou dizer. Um monitoramento. Então, hoje você já tem sensor que transmite o dado da produção para um supervisor e você integra com o sistema. Então, você tem todas as informações ali da máquina produzindo. E aí você integra isso com sensores, né? Que uma das coisas que a gente tenta integrar é o dado do trabalho humano. Então, quando a gente fala em rastreamento de trabalhadores, né? Ou seja, quanto ele se desloca na linha de produção fazendo o serviço deles, o quanto ele interage com a máquina. Porque tem máquina que a produtividade da máquina também depende da interação humana. Só que a interação humana ela não é monitorada. E aí, quando você consegue monitorar, então você vai ter cada vez mais dados para quê? Para tomar decisões de quando eu devo parar a fábrica, qual é o melhor momento para parar a fábrica, se a máquina está funcionando sem gerar tanto resíduo, aí eu ganho nas questões ambientais. Se eu estou operando dentro de um nível de eficiência energética, aí eu ganho questões ambientais. Se eu percebo que ela está num nível de vibração ali, que é uma pré-manutenção, aí eu antecipo uma falha, que eu antecipo um acidente. Então, são monitoramentos, né? São monitoramentos. E hoje você já tem sensor com capacidade de transmissão de informação dos mais diversos possíveis. Sensores de vibração, sensores de temperatura, sensores de fluxo. Que auxiliam na manutenção preventiva. De pressão. Então, quando você pensa numa indústria, aí a gente fala de indústria 4.0, o que é que você está falando? Toda a instrumentalização da indústria é inteligente. Por quê? Para eu poder jogar isso num supervisório, jogar esses dados para um supervisório, e eu, que sou uma inteligência natural, agora é melhor a gente fazer isso. Agora é melhor fazer isso. Você vai tomar uma decisão em cima do que você foi alimentado por aqueles sensores. Exatamente. E alguma inteligência artificial para processar um dado. Para dar um certo controle. Exatamente. Para você tirar o ser humano, excluir o ser humano totalmente do processo, aí começa a ser uma temeridade. E assim, dentro de obra, a gente trazer essa inteligência também é muito importante, né? Porque, por exemplo, a gente faz muita coisa manual. Por exemplo, a manutenção do agrua, por exemplo. Se a gente quiser passar 60 dias sem fazer a manutenção, a gente passa. Se a gente tivesse, de repente, uma inteligência ali, alguma automação que, 30 dias a grua não funciona. Sim. Precisa reprogramar ela novamente para que ela funcionasse.
E isso Seria em uma elevador. E isso é mais fácil de botar em elemento mecânico Do que... do que em outras coisas. Serra Certeza circular, por exemplo. A serra circular aconteceu muito acidente. A gente tem até aqueles vídeos que o pessoal coloca lá, uma salsicha e a Ela interrompe Bem, o movimento. inteligência artificial também poderia cooperar muito com isso aí, né? Não só assim, você pegar, e Manelito, que é especialista em mecânica, Sim. sabe disso melhor do que eu. Mas, por exemplo, uma serra circular, quando ela começa a ter trinca e empeno, ela aumenta o nível de vibração no mancal dela. Então, se eu boto um sensor de vibração lá e eu percebo que ela está fora da faixa, eu não preciso nem ter a falha. Quando ela sair da faixa de vibração, ou seja... A máquina é interrompida. É exatamente isso. É porque hoje em dia, como a IA está em evidência, né? Aí, mas isso são monitoramentos, são sistemas de monitoramento que pode estabelecer desgaste, estabelecer tempo de manutenção, estabelecer tudo isso já é monitorado, conectado com o computador, que inclusive ele lhe dá laudo, lhe dá tudo. Quer dizer, isso é uma forma de inteligência, né? Sim. Claro, né? O que precisa é integrar a inteligência artificial. Exatamente. Agora precisa, por exemplo, existe monitoramento que se passar de uma certa temperatura, eles desarmam, né? Sim. Isso é inteligência, claro, né? Uma programação. Uma programação determinada, são informações que vêm, que ela me chegou naquele ponto, ele desarma como funciona. É porque é exatamente isso, que essa inteligência, esses equipamentos já existiam faz tempo, né? Sim. Correto? Hoje em dia vai se aprimorando mais. Aí esse conflito que existe entre que a inteligência artificial, como vai contribuir, compreende? Aí as pessoas ficam nesse... Será que isso é inteligência artificial? Isso já existe faz tempo. Isso é um monitoramento, né? Quer dizer, agora o que talvez que vai contribuir para a inteligência artificial, quando a pessoa for questionada, fazer um PGR, sei lá, tipo assim, você alimentar o seu sistema de dados com todas aquelas informações, quando você for perguntar, ele vai dizer, olha, a maior probabilidade de acontecer é devido a isso, né? Aí são em cima de alimentações que foram feitas, mas na realidade já existe esse monitoramento de equipamento, através de vibração, através de calor, através de temperatura. O que muitas vezes não existe, Manelito, é a integração das informações. Isso. Porque eu gosto de dizer o seguinte, as máquinas de obra é tudo burra. Máquina de obra, nenhuma pensa assim. Claro. E aí quando a gente chega hoje na indústria, já tem máquina que tem inteligência artificial embarcada no sensor. Correto. Não é nem no sensor, né? O sensor ele manda para um sistema. E esse sistema tem a inteligência, exatamente. Então, hoje você já tem situação seguinte: linha de produção no qual um sensor reconhece que a ponta da linha está com muito produto acumulado. Aí o que é que ele faz? Ele diminui a velocidade dos motores. Ele decide sozinho. Decide sozinho. Por quê? Eu peguei uma informação lá na ponta, aí o algoritmo, se tiver assim, se tiver assado, diminua a velocidade da linha. Se tiver assim, diminua isso. Então você já tem algum nível de integração. Quando você vai para a máquina de obra, esqueça. Máquina de obra, veja, com relação à máquina de obra, equipamentos mecânicos, é algo assim que é muito rudimentar, vamos assim dizer, né? Mas isso é uma característica da construção civil. Porque, veja, a construção civil, se você for analisar produtividade na construção, não é a máquina que dá produtividade, é o ser humano. Exatamente. É HH. Me permita, Felipe, quando é estrada, já muda um pouco, né? Sim. Estradas são outros equipamentos. Vamos lá, vamos fazer vamos fazer um recorte. Um recorte, isso. Quando é estrada, praticamente é ali que a produtividade, o processo quase que é executado por máquina. São operadores de máquina, na realidade, de máquinas, inclusive com a tecnologia mais avançada. Mais avançada. Existe sensor, existe inteligência artificial, existe já tudo nela implantado. E na parte de estradas, escavações, essas coisas. Mas na parte vertical, vamos assim dizer, realmente é uma betoneira lá que está faz tempo. É uma grua. É uma grua já. Um elevador cremalheira, né? Assim, Um elevador cremalheira, tudo feito. Meia dúzia de máquina e muita gente. Isso, sim. E muito sangue, suor, lágrimas. E muito risco. Exatamente. Isso tem bastante. E assim, e é por isso que a construção civil, quando a gente pensa, vou incorporar tecnologia na indústria da construção, a gente primeiro tem que começar a entender que o modus operandi da construção civil hoje, ela, como 70% é feito por seres humanos,
eu não tenho como botar inteligência artificial no ser humano, tá entendendo? Então, agora, o que é que acontece? A gente precisa desenvolver a tecnologia de produzir. Então, por exemplo, um dos caminhos são as ferramentas manuais. Ô, Felipe, Então, Esse seria um motivo da resistência da construção civil de absorver essas inteligências? veja, eu não vou dizer a você que é uma resistência, mas É é o tipo- um limitante. ô, Uma Felipe, limitante. então, no caso, para usar a inteligência artificial, um dos caminhos seria treinamento, por exemplo. Veja, treinamento Talvez, um pouco. porque eu acho que o treinamento, Ele ele é uma ação muito mais dentro do ser humano para fazer qualquer tipo de coisa. Então, assim, seja para inteligência artificial, ou seja para fazer algo comum, o treinamento ali ele vai ter que estar presente. Eu acho que quando eu penso em construção civil e uso de tecnologia, o que a gente vai ter muito é para poder gerenciar as rotinas de trabalho. Tá entendendo? é mais papel mesmo. É mais papel. É Procedimentos. eliminação do Proce- papel. Procedimentos, tá vamos assim entendendo? dizer. Procedimentos, né? Exatamente. Pô, porque onde tem muita gente, vai ter muito procedimento. Correto. Se eu, ti- é tipo assim, se você tirar pessoas, é tudo máquina fazendo. Eu não preciso de muita coisa para a máquina fazer aquilo que eu estou mandando. Certo? Agora, quando você tem uma atividade, feito é o caso da agroindústria, tem muita mão, pelo menos aqui no Nordeste, Correto. muita mão de obra empregada. Então, eles precisam seguir os protocolos de produção. A mesma coisa, construção civil, que eu tenho muita mão de obra empregada. Se eu quiser ter o resultado lá na frente, eles precisam seguir um monte de rotina de trabalho, inclusive as rotinas de segurança. Só que gerenciar esse mundaréu de rotinas está na mão de outro ser humano. E aí a gente entra naquele ponto. Pô, Felipe, eu sou engenheiro da obra, estou aqui uma obra de 300 pessoas, eu estou tendo que dar conta de tudo. Pronto, esse gestor, ele vai ter algum software no computador, algum software de compra, mas ele não tem nada para ajudar ele a não ser a inteligência dele. O Felipe, dentro do assunto, tá certo? Mas um pouco puxando para que você é muito ativo na área de educação, Sim. como professor lá da faculdade da UPE, na parte de segurança do trabalho, né? Isso. Aí daí, toda essa inteligência artificial, se não tiver inteligência humana, né? Se o ser humano tiver minimamente capacitado com conhecimento específico da área, né? Aí nem inteligência humana vai ter, imagina inteligência artificial. Vai ser tudo. Aí, Exatamente. na verdade, aí eu digo a você, como é que você vê hoje a formação dos técnicos, dos profissionais, dos engenheiros de segurança? Como é que você vê o interesse das pessoas no curso que você ministra, da sua experiência? As pessoas estão realmente preocupadas em aprender, você percebe essa vontade e as pessoas também têm conteúdo para poder aprender também. Qual é a sua opinião sobre isso, da sua experiência prática? Bem, hoje o mundo universitário ele está passando por uma revolução tecnológica também, né? Porque desde a chegada, né, dessas inteligências artificiais com mais peso, isso impactou diretamente a formação dos alunos. Porque hoje o aluno, com certeza, ele vai lá no ChatGPT, ele vai lá em outras artifícios de tecnologia com IA embarcada. O próprio Word, né? Hoje você já tem inteligência embarcada hoje com Copilot e outros. Então, assim, a inteligência está entrando no processo da rotina do estudante, certo? E a universidade, principalmente a que eu faço parte, já tem vários fóruns de discussão em como fazer a evolução do processo de aprendizagem do aluno. Por quê? É como, imagina, sei lá, talvez há 50 ou 60 anos atrás, que a calculadora era mecânica. Quando chegou a calculadora digital, possivelmente foi um rendezvous, né? Maravilha, né? Tá entendendo? Possivelmente a mesma evolução quando o pessoal fazia levantamento planialtimétrico com o teodolito e chegou à estação total. Claro. Possivelmente a velha guarda disse assim: o pessoal vai desaprender a fazer levantamento topográfico, né? Ou então, quando o pessoal desenhava na caneta nanquim, que os projetos eram obras de arte,
Aí veio o AutoCAD, Ah. aí possivelmente, não, o menino não vai saber fazer mais um mongeano aqui, que vai estar esculhambado. Esse é exatamente o momento que a gente vive hoje. Então, é aquela velha discussão, aquele dilema de será que as próximas gerações elas vão desaprender a fazer, vão fazer? A verdade é que essa pergunta não tem resposta. As próximas gerações elas vão ter outros desafios que estão por vir, e os desafios que a gente enfrenta hoje em ter acesso à informação, elas não terão. Do mesmo jeito que a nossa geração, e talvez a do próprio Manelito também, quando chegou a internet no Google, que o pessoal, você pode buscar qualquer coisa na internet e todas as informações, foi um choque de realidade para quem tinha que entrar numa biblioteca para escrever. Ler livro por livro, fichar. Então, foi uma grande mudança. Então, toda vez que você tem grande mudança, os centros universitários, eles rediscutem. Então, o que é que está acontecendo? Hoje se fala muito em metodologias ativas, você começa a entender como a inteligência artificial pode ajudar no processo de formação, na parte de exercícios escolares, na construção de aulas, no envolvimento do aluno. E, obviamente, o estilo de aula clássico, a aula expositiva, ela vai sofrer modificações. Porque o verdadeiro aprendizado, ele não é mais daquela forma em que eu sou detentor de todo o conhecimento, vou chegar numa sala de aula e as pessoas vão me ouvir. Quando, na verdade, as pessoas lá estão acessando a internet e estão checando se eu estou falando a mentira ou a verdade. Você está sendo checado, né? Exatamente. Eu termino a aula, o aluno vai pesquisar, professor, mas aquilo que você falou não é bem isso, não. E aí você começa a refletir sobre o processo de educação. Educar é extrair. Na verdade, você já tem essa informação, mas você não sabe usar. Como é que eu lhe ensino a usar a informação que você tem? Esse é o processo verdadeiro da educação. Hoje a gente vive na abundância do conhecimento e na escassez do bom uso. Ou Então, talvez, Felipe, talvez na abundância de informação, talvez, né? sim, E talvez... sim, na abundância da informação. Certo. Informação Mas, tem sobretudo, eu não sei o que fazer com isso. Então, as pessoas, ao invés de elas estarem mais direcionadas, elas estão muito mais perdidas. Então, a gente continua chegando em final de curso e o aluno, o que é que eu vou fazer? Tantas cadeiras, tanto curso, tanta internet, tanta inteligência artificial, e eu ainda exatamente não sei. Porque o dilema humano não é sobre informação. O dilema humano é sobre utilizar isso. E aí a figura do professor, ela é decisiva. Professor, do instrutor, do mentor, daquela pessoa mais experiente. Ajuda a tomar a decisão, né? Totalmente. Então, o que é que vai acontecer naturalmente no futuro? E que acontece agora? O aluno, ele vai dizer, tá bom, professor, eu tenho tudo isso. E agora eu faço o quê? E agora eu faço o quê? Aí eu vou dar uma ideia, o seguinte, vamos para uma obra que eu lhe ensino como é que faz. O verdadeiro aprendizado, ele vai se dar através do processo de imersão assistida. A sala de aula é legal, você vai receber informação, isso, aquilo, mas se você não entrar no campo de batalhas com um mestre, aí você vai reproduzir como se ensinava antigamente. Venha comigo, eu vou lhe mostrar como é que faz, você aprende. Oficinas de arte e ofício, né? Eu quero ser um ferreiro, vem aqui para dentro que eu vou lhe ensinar a forjar o ferro. Eu quero aprender a fazer laudo de máquina. Aí Manelito vai dizer, venha comigo aqui que eu vou lhe ensinar a laudar a máquina. Professor, eu preciso aprender a fazer segurança na obra. Venha comigo que eu vou lhe ensinar. Em outras palavras, por mais conhecimento que você tem que ir lá para o campo e naquele campo usar o seu conhecimento através da pessoa experiência. Exato. É isso aí. Isso a inteligência artificial nunca vai substituir. Exatamente. O guia, o mestre, o mentor, o professor, aquele cara que vai, olha, é assim, meu amigo. Anda aqui que vai dar certo. Qual é a vantagem da inteligência artificial? A gente vai conseguir andar mais rápido no caminho. Mas o ponto de entrada, como fazer... Cara, você pode consultar. Eu desafio qualquer um. Pode consultar a internet, ChatGPT, pode fazer a coisa acontecer na prática. É diferente. É totalmente diferente. Dito tudo isso, queria lhe fazer uma última pergunta. Certo.
Depois de tudo isso que a gente conversou, Felipe, o que é que você acha? A inteligência artificial para a segurança do trabalho, aliada ou vilã? Aliada. Aliada. Perfeito. Aliada, com parêntese, tá certo? A definição de se ela vai ajudar ou atrapalhar não é da inteligência artificial. Ser humano. É do ser humano. O ser humano, ele, ao longo da história, ele sempre foi colocado diante de discussões morais. Quando surgiu a máquina a vapor, o pessoal, não, isso vai revolucionar, que a gente vai produzir muito e tal, e isso vai ser... E, realmente, né? A Revolução Industrial, ela tirou milhares de pessoas da pobreza. Se você pegar as estatísticas de enriquecimento das nações, as pessoas elas não tinham saneamento básico. As pessoas elas viviam em situações precárias. E foi a industrialização e a máquina a vapor que fez com que a gente tivesse o mundo moderno que a gente tem hoje. Agora, é claro, existiam pessoas que fizeram um caminho virtuoso, existiam pessoas que mataram umas às outras. Como é o caso de você ter donos de empresa ou fábricas que não seguem protocolos de segurança, aquela produção a todo custo. Então, tudo que o ser humano faz, ela é luz e sombra. Então, assim, vai ter gente que vai utilizar para o bem, vai ter gente que vai precarizar e vai prejudicar outras pessoas. Nunca foi tão necessário cada profissional olhar para dentro de si e dizer, cara, eu preciso fazer a escolha certa aqui. Eu preciso utilizar a inteligência artificial com sabedoria, porque senão eu posso estar prejudicando outras pessoas. Posso estar avaliando o risco errado e as pessoas estarem morrendo. Então, a discussão, reforçando, Igor, ela é uma aliada se o espírito for bom. E ela vai ser uma vilã se o cara ele não tiver ética, não tiver comprometimento. Tá certo? Perfeito, muito bom. Aprendi muito com você aqui. Queria lhe agradecer aí mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, parabenizo também a iniciativa de vocês. O Manelito é um cara que eu conheço há muito tempo. Fui estagiário dele. Olha aí, tá vendo aí? Tá certo? Deixar claro aqui, quando eu comecei na minha carreira, trabalhei numa empresa no qual o Manelito era dono. E agradeço, Manelito. Eu aprendi muito com você naquela época. Que é isso. E aí depois o Manelito foi fazer especialização e a gente também... Foi. E agradeço você, Igor, também, porque eu acho que a gente precisa de mais momentos como esse, né? Prevenção de acidentes só é feito pelas pessoas que discutem prevenção de acidente. Então, e esse podcast e outras pessoas que também estão com essa iniciativa, elas precisam ser incentivadas. E fica aqui meu agradecimento e votos de que vocês sejam bem-sucedidos nisso. Muito obrigado, muito obrigado. Feliz em escutar isso de você. E mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, que você é sempre bem-vindo e querendo indicar pessoas, tá certo? Sim. E querendo trazer outro assunto que você acha importante. Estamos abertos, né? Com certeza. O podcast está aberto para você. Boa. E eu tenho certeza nosso. que o nosso público, o pessoal, gostou bastante e aprendeu muita coisa. Com certeza. E é importante que você venha aqui outras vezes. Tá bom? Então, Felipe, obrigado por tudo. E até o próximo episódio do nosso podcast Canteiro Seguro. Não esquecer, né, de nos seguir, né? Isso. De curtir, comentar, né? Isso é importante, né? Seguir o Instagram também. Vamos engajar. No YouTube, né? E é importante também vocês comentarem, o pessoal que nos assiste, e também sugerir questões, temas. Nós estamos aqui abertos para tudo isso. A gente vai deixar o Instagram da gente aí na descrição de vídeo, de Felipe também, do Manuelito. Quem quiser seguir e acompanhar o trabalho lá, fique à vontade. Até logo, um abraço a todos.